E aí, gente, beleza? Rapaz, nem eu sabia que eu fazia isso tudo. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. Muito bom. Ano passado estivemos aqui também. Quem estava aqui naquele culto maluco? Eu fiquei com medo ano passado. Teve uma hora que eu falei, já é 1h, esse pessoal não para de gritar. Mas eu estou muito feliz porque estar aqui tem a ver com nos reunimos ao redor da presença de Deus, nos reunimos diante da face de Cristo e também cremos que esse é um encontro de pessoas que amam a Jesus, têm fome e sede por ser testemunhas do Evangelho de Cristo, amém? Bom, tem alguém que é animado. Bom, vou esperar o pessoal aí. Gente, quem for sentar, assentai-vos. Isso. Assente-se, assentai-vos e sabeis. Bom, essa apresentação aí foi, até eu fiquei tocado. Mas é muita coisa que falaram aí. Falei, será que eu faço isso tudo mesmo? Bom, para quem não conhece, meu nome é Fábio, então eu sou casado, tenho 2 filhos, a Jaque, Daniel e Débora. A gente faz parte da liderança da família Desescope, lá em Bragança Paulista. Para quem conhece, né, a gente tem uma máxima lá que o Douglas é uma cópia de Jesus e eu sou uma caricatura. E a gente trabalha junto com a equipe e parte do nosso serviço tem sido capacitar a igreja com ênfase no serviço profético, no serviço do testemunho de Jesus. E antes de começar o tiroteio, quero dizer que parte da nossa função tem a ver com promover e incentivar uma geração a ler bons livros. Então eu escrevi 8 livros, né? Já tem 7 aqui, e vou falar rapidamente. Se você se interessar por algum, está vendendo na livraria aí, tudo com frete grátis, promoção incrível. Bom, esse livro aqui, A Glória Devida ao Seu Nome, foi sobre o que eu falei ano passado, sobre a teologia da presença e sobre adoração. Então, esse livro aqui, se você quer aprender mais sobre a teologia da presença e sobre como responder à presença, Glória Devida ao Seu Nome. Tá vendendo ali. Esse aqui, Princípios da Batalha Espiritual, fala sobre guerra espiritual, não com base no quanto você conhece do inimigo. Então esse livro aqui não fala sobre satanismo, bruxaria, filme da Disney, maçonaria. Só riu quem é velho, né? Quem é velho entende a piada do filme da Disney. Esse livro não é sobre bruxaria, satanismo, essas coisas. Esse livro é sobre o triunfo de Cristo contra as trevas na cruz e como nós lutamos em Cristo nas regiões celestiais e contra o sistema desse mundo. Então, o que te autoriza na batalha espiritual não é quanto você conhece do inimigo, não é se você sabe o nome dos principados, é se você conhece e submete ao Evangelho de Jesus. Então, esse livro fala sobre fim dos tempos, guerra espiritual, treta, você gosta de treta, esse livro aqui é para você. Esse aqui é para a galera que tem peso missionário, a missão apostólica da igreja. Quem tem chamado missionário aqui? Amém. Então esse livro fala sobre o Evangelho do Reino e sobre o testemunho da igreja. Então é a nossa perspectiva lá do Desescope sobre missões, a missão apostólica da igreja. Esse aqui fala sobre o profético, não apagueis o espírito, como desenvolver os dons proféticos, como buscar os dons, como praticar os dons, não apagueis o espírito. Esse fala sobre avivamento. Eu sei que essa casa aqui fala sobre avivamento, ora por avivamento, então derramarei meu espírito. A capa é azusa, pegando fogo. Então, que tipo de igreja a gente precisa construir hoje para ser receptáculo desse maior avivamento que está por vir? Derramarei meu espírito. Esse livro aqui é dos processos, que meu advogado ama, falsos profetas, como identificar falsos líderes, falso evangelho e como identificar falsa igreja. Então, se você quer aprender a identificar uma seita evangélica, um falso profeta e um falso evangelho, esse livro aqui você pode ler. E o último lançamento, e não menos importante, esse aqui, O Ecoar de uma Voz,
Esse livro fala sobre a restauração da voz profética feminina. Ele vai fazer um paralelo com a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, não sei se você sabe, mas 6 pessoas profetizaram antes de Jesus, preparando o caminho, e a metade delas foram as mulheres. Entre o final do Antigo Testamento e o Novo, tem 400 anos entre os 2 testamentos. Tem 400 anos onde ninguém profetizou, não tem nenhuma profecia registrada. A primeira pessoa que profetizou no Novo Testamento foi uma dona de casa chamada Isabel. Todo mundo fala de João Batista, mas todo mundo esquece que Isabel foi profeta antes dele. João foi criado num lar profético, por uma mãe profética. A primeira pessoa a ser chamada de profeta no Novo Testamento é uma anciã viúva chamada Ana. Ela estava no templo quando Jesus estava sendo apresentado. Os rabinos não discerniram que ele era o Cristo, os fariseus não discerniram que ele era o Cristo, o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes, ninguém. Quem discerniu? A viúva anciã chamada Ana. Então, nós cremos que assim como na primeira vinda de Jesus, Deus levantou várias mulheres proféticas, Ele vai fazer isso antes da sua segunda vinda, e esse é um tempo onde Deus está derramando o Espírito profético sobre as mulheres, e as mulheres estão se levantando como testemunhas do Evangelho no poder do Espírito. Isso não tem a ver apenas com pegar microfone e cantar, tem a ver com ser profético na vida cotidiana, na faculdade, no teu trabalho, onde o Senhor te chamou. Então esse livro é para você, se você está junto aí com teu noivo, marido, compromisso, sei lá como é que chama aqui, dá uma cotovelada nele e fala assim, me dá de presente. Dá uma cotovelada aí, gente. Ou senão, a moça falou, não tem. Então tudo isso você está vendendo ali, e se você comprar você vai ser abençoado, você vai nos abençoar também, tudo com frete grátis, e é isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos fazer a oração para dar tudo certo. Senhor, abençoe essa sessão, que nenhum pastor me odeie, que nenhum evangelho se desvie, que dê tudo certo, e que a gente não seja processado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas. Vamos lá. Queria que você abrisse comigo em Mateus 24, versículo 12. Eu quero continuar falando sobre o que o Nick estava pregando, sobre uma cultura de Pentecostes. E o que eu quero falar aqui agora, nessa sessão, é como ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem continuar sendo cheios? Então, hoje nós vamos ensinar como faz para ser cheio do Espírito Santo constantemente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ser cheio do Espírito Santo não é um momento na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é uma constância na vida de um santo. Eu não fui cheio do Espírito Santo quando, com 13 anos de idade, eu orei em línguas a primeira vez. Não. Eu estou sendo cheio do Espírito Santo em toda a minha jornada. Eu fui cheio com 13 anos, fui com 15, fui com 18, fui com 21 e continuo sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito continua sendo derramado sobre a igreja. O poder do Senhor continua sendo liberado. Existe um derramar para hoje, existe um derramar para amanhã. Ele está derramando o seu Espírito sobre a igreja. Fábio, mas isso aí que você está falando não é bíblico. Lógico que é. Em Atos 2, diz que os apóstolos e os discípulos estavam reunidos e o Espírito caiu no cenáculo e os 120 foram cheios do Espírito Santo. Amém? Só que em Atos 4 diz que os apóstolos e os discípulos se reuniram de novo e fizeram uma oração. E Pedro orou e falou, Pai, eles estão ameaçando a gente de morte. Dá-nos coragem para pregar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. As mesmas pessoas que foram cheios em Atos 2, é as mesmas pessoas que estavam em Atos 4, e porque o Espírito continua sendo derramado sobre a igreja.
Então, se você entrou aqui, eu quero dizer, tem uma medida maior do poder do Espírito Santo para cair sobre nós nesses dias. Tem uma medida maior de revelação, de sabedoria, de temor, de pureza, de fé para cair sobre a igreja brasileira nesses dias. Mas vamos lá. Então, Mateus 24 é uma profecia de Jesus sobre o fim dos tempos, ou seja, sobre o tempo do fim dessa era, sobre os dias que precedem a sua vinda. E no versículo 12, Jesus ele faz uma afirmação que não é muito animadora. Mateus 24, versículo 12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E aí parece que isso é antagônico àquilo que a gente crê. Porque a Bíblia diz, em Joel 2, que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes de Jesus voltar, vai acontecer o maior avivamento da história. Mas Fábio, mas Joel 2 já não se cumpriu em Atos 2? Sim e não. Joel 2 começou a se cumprir em Atos 2. Mas Joel 2 continua se cumprindo. Por que diz Joel? Antes do grande e terrível dia do Senhor, o Espírito será derramado sobre todas as nações, sobre toda a carne, sobre todas as etnias, sobre todos os povos. Só que aí Jesus vem me dizer que no tempo do fim, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa da rebeldia, o amor de muitos se esfriará. Então preste atenção em mim. O que está diante de nós é um tempo onde vai haver frieza, engano, traição, apostasia, pecado, o maior nível de perversidade da história. Não foi os dias de Noé, são o fim dos tempos. Nós estamos para entrar no maior nível de perversidade da história, de rebeldia da história. Isso vai trazer frieza sobre as nações, cegueira, engano. Mateus 24, Jesus diz que haverão falsos profetas que enganarão a muitos, com sinais e maravilhas. Diz que nós vamos ser traídos, nós vamos ser odiados pelo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mas na minha faculdade é difícil. Eu sou odiado. Querido, se você não é odiado por esse mundo, provavelmente você não é salvo. Jesus disse: você vai ser odiado, você vai ser perseguido, os seus amigos vão te abandonar por causa da sua fé, parentes vão te abandonar por causa da sua fé. Aleluia, glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus nessa hora. Ele diz: vai haver engano e vai haver frieza. Aleluia. Pausa para reflexão. Mas o que diz o versículo 13? O próximo versículo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ao mesmo tempo que vai haver frieza, também vai haver um remanescente que vai perseverar até o fim. E aí diz no 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está diante de nós é um tempo que vai ter duas coisas: o tempo de maior iniquidade, maior perversidade, maior frieza da história, e ao mesmo tempo o maior avivamento da história, maior colheita de almas da história. Não parece que Jesus está falando de duas coisas diferentes? Você vai ser odiado, você vai ser traído, você vai ser perseguido, vai ter frieza, vai ter engano. Mas, nesse tempo, a igreja gloriosa vai se levantar, lavando as nações com o evangelho, no poder do Espírito Santo. E isso vai provocar o fim. Então, o que a Bíblia diz, Jesus está falando, é que no tempo, o que está diante de nós é um tempo onde tem dois tipos de pessoa: frieza
rebeldia, fidelidade e testemunho. Olhe para alguém e diga assim: e aí? Você está onde disso aí? Fala para ele, pergunta para ele: você está na frieza? Ou você está na fidelidade? No capítulo 25, Jesus continua falando sobre o tempo do fim. E ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E aí ele começa dizendo, no versículo 1, do Mateus 25, que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e se prepararam para o casamento. E diz que haviam dessas 10, 5 dessas 10 eram prudentes e 5 eram insensatas. Repita comigo: prudentes, insensatas, sábias. Aí tem um ponto que eu preciso explicar. O Douglas falou para mim, que ele é uma cópia. Ele me proibiu de falar que pessoas são burras pregando. Ele falou que quando eu for chamar alguém de burro, tem que dizer que é falta de habilidade cognitiva. Então a gente vai usar isso aqui nessa pregação. Então são 10 virgens, amém? Então 5 são sábias e as outras 5 têm falta de habilidade cognitiva. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre essa parábola. As 10 virgens não é a igreja, porque Jesus não vai se casar com harém. O que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre um casamento judaico. E um casamento judaico, como que funcionava? O noivo ia para a casa da noiva pedir a mão da noiva em casamento. Aí a família da noiva, né, concedia, né, a permissão, e aí o noivo voltava para casa para preparar um lugar para eles morarem. E ele ficava um tempo preparando a casa, e aí quando a casa estava pronta, o que ele fazia? Ele vinha buscar a noiva para consumar o casamento. Estamos juntos? Beleza. Jesus está falando disso. A noiva tinha as damas de honra, ou madrinhas. E o noivo tinha o amigo do noivo. Lembra que João Batista falou assim: você não está triste aí porque os teus discípulos estão abandonando Jesus? Ele: eu? Não. O que importa é que ele cresça e eu. Perguntaram: mas você é o Cristo? Eu? Não, eu sou apenas uma voz. E João disse: eu sou o amigo do noivo. Qual era a função do amigo do noivo, do padrinho do noivo? Quando o noivo voltava para buscar a esposa, para consumar o casamento, o padrinho, o amigo do noivo ia na frente, dizendo: o noivo chegou, eis aí o noivo chegou. Então ele ia preparando o caminho diante do noivo. Quantos querem preparar o caminho? Anunciando: o noivo está chegando, preparem-se. O noivo está chegando, preparem-se. E foi isso que João fazia. Arrependam-se, por quê? Porque o reino dos céus está próximo, o noivo está, então preparem-se. Pô. Gritei, mas vamos voltar. Então o noivo ia voltando, o amigo do noivo, que é o padrinho do noivo, ia gritando: o noivo está chegando, preparem-se. E aí o que acontecia? As damas de honra, ou as madrinhas da noiva, o que elas faziam? Acendiam suas lâmpadas e iam iluminando o caminho à frente da noiva, para que a noiva e o noivo se encontrassem. Só que o problema aqui da parábola é que tinha 5 dessas madrinhas que eram sábias, e as outras tinham falta de habilidade cognitiva. Elas eram insensatas. E aí o que acontece? É que quando elas ouviram o som do amigo do noivo, dizendo: o noivo chegou, no versículo 7 diz que
elas acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram, Mateus 25, 7, agora o 8. E as insensatas disseram às prudentes: me empresta um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam, o que elas responderam? Não. Repita comigo, não. Mais uma vez. Não. Por que não? Porque se eu emprestar o meu óleo para você, eu vou ficar sem. A Bíblia diz que elas eram egoístas. Fala, gente, elas eram egoístas? Hã? Não. A Bíblia chama as 5 que falaram não de quê? Hã? De sábias. Deixa eu fazer uma pergunta. As 5 imprudentes eram penetras na festa do casamento? Não. Elas foram convidadas para a festa? Sim ou não? Mas qual foi o problema? Elas não estavam preparadas. Aleluia. Tem alguém aí? E aí, quando as despreparadas viram que chegou a hora, elas viraram para aqueles que estavam preparados e falaram: ai, me empresta um pouco do teu óleo aí. E aí o que eles ouviram? Não. Aleluia. Eu amo essa palavra. Não. E aí versículo 10 diz que saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, se você puder rabiscar a sua Bíblia, rabisca aí, preparadas. Elas estavam? Entraram com ele no banquete nupcial. E a porta foi? Fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha para mim aqui. Não sei se você sabe, mas você já reparou que na Bíblia, sempre quando o Senhor chama alguém para intimidade, Ele chama o nome dessa pessoa 2 vezes? Você já viu isso na Bíblia? Moisés, Moisés. Abraão, Abraão. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Marta, Marta. Então, sempre quando Deus chama alguém o nome 2 vezes, Ele está chamando para a sua intimidade. Ele está chamando para a amizade. Só que o que as virgens falam? Senhor, Senhor. E aí o que o Senhor responde? Ele diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele responde o quê? Em verdade vos digo, no versículo 12, em verdade vos digo, eu não te conheço. O fato de você estar aqui não significa que você vai entrar no reino. O fato de você ter uma Bíblia debaixo do braço ou instalada no teu celular não significa que você vai acessar o reino de Deus. O fato de você ir nas conferências, assistir podcast, ir nos seminários, nos acampamentos, ir nas coisas e nos eventos, não significa nada. Porque as 5 imprudentes estavam juntas com as 5 sábias. Elas estavam no mesmo ambiente. O fato de você estar num ambiente de pessoas espirituais não te salva. O ambiente não salva. O óleo do seu vizinho não vai servir para você na hora que Jesus voltar. Aleluia. Ah, mas a minha mãe, ela é muito espiritual, ela é uma mulher de oração, ela é profética e ela ora por mim todos os dias. Jesus vai me salvar. Não. Porque o óleo da sua mãe não te salva. Não. Eu tenho um chamado para trabalhar e me trazer dinheiro para casa. A minha esposa não. Ela tem um chamado de orar pela minha família, e ela discipula os meus filhos, e ela ora, e ela jejua, e ela cuida, e ela desenvolve a sua espiritualidade. Não, eu trabalho e trago dinheiro. Sabe o que vai acontecer?
quando Jesus voltar? Sabe o que você vai ouvir de Jesus? Não. Deixa eu entrar, Senhor, deixa eu entrar. Não. Porque o óleo da tua esposa não vai te salvar no dia do Senhor. Não, mas o nome é célula aqui, né? Nossa, a minha célula, o meu discipulador, ele é a pessoa mais profética e mais ungida. Quando ele ora na célula, a presença, os dons, é incrível o ambiente, eu sinto a presença. Deixa eu dizer uma coisa para você, o óleo do teu mentor, do teu discipulador, não vai te salvar. Ser uma pessoa sem óleo em um ambiente onde o óleo é derramado não significa nada. No dia do Senhor você não vai entrar se não tiver óleo. Você precisa desenvolver a sua espiritualidade, a sua devoção. Eu falo para os meus filhos, o meu amor por Jesus não é suficiente para salvar eles. Meus filhos cresceram no ambiente profético, de todo tipo e insano que você já possa imaginar. A minha esposa expulsava demônio com as crianças no colo. Demônio para eles é coisa de criança, é mais um capeta. Outro dia, teve uma vez que uns amigos lá da igreja chegaram para o meu filho, há uns anos atrás, e eles falaram: Daniel, como que é lá na tua casa? Aí o Daniel: normal. Não, mas como que é quando o Fábio, os amigos do Fábio vão lá? Aliás, eles vão lá. Tá, mas o que eles falam lá? Como que é o ambiente? Quando o Alessandro Vilas Boas vai lá, a Tamires vai lá, o Ângelo vai lá, não sei quem vai lá, o Paulinho. Como é que é? Como é que é? Como é que é a Laura? Aí o Daniel falou assim: eles só falam besteira quando eles estão lá. O meu filho cresceu nisso, a minha filha cresceu nisso. Mas o fato deles estarem nesse ambiente não significa que isso vai salvá-los. No mesmo ambiente, na mesma festa, haviam convidados, e uns eram fiéis e outros imprudentes. Havia alguns que ardiam de paixão por Jesus e havia alguns que estavam se esfriando. O óleo fala da sua espiritualidade, da sua devoção, do seu amor por Jesus. Nós estamos vendo uma geração sendo tomada pelas ideologias desse mundo, pela cegueira, sendo consumida pelo espírito dessa época. Uma geração que tem sonhos, tem planos, tem projetos, que gasta todo o seu tempo tentando vencer, tentando ter likes, tentando ter seguidores, tentando ser influente. Nós estamos vendo uma frieza coletiva acontecendo na igreja brasileira. Números não significam nada. Porque quando chegar a hora, só quem tiver óleo vai entrar. Não, mas agora eu estou num tempo de maturidade, eu estou entrando na faculdade, eu estou estudando muito, eu não tenho tempo mais para essas coisas de oração, leitura bíblica, comunhão, jejum. Não, isso aí era lá quando eu comecei, agora eu amadureci. Sabe o que Jesus disse lá em Apocalipse para uma igreja? Vocês são mornos e eu vou vomitar vocês na minha boca. Aleluia. E ele falou isso para quem? Foi para os incrédulos? Foi para a igreja. E por que eles eram mornos? Porque eles eram frios e estavam esquentando?
Não. Porque um dia eles foram quentes e estavam se esfriando. Nós precisamos de um batismo pessoal, de paixão e desespero por Jesus. Nós cantamos uma música da minha amiga Tamires. Ela estava lá em casa essa semana, estava com a gente lá em Bragança. E essa música para mim é um hino. Essa frase é um clamor do Espírito para a nossa geração. Fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Nós precisamos ter os nossos corações feridos. Nós precisamos lutar contra a frieza, contra a letargia espiritual. Porque senão, quando o Senhor voltar e você falar, deixa eu entrar na festa, sabe o que você vai ouvir? Não. E aí hoje, quando a gente fala assim, você precisa orar mais. Aí o que o jovem fala? Não, eu não tenho tempo. Não, mas você precisa ler a sua Bíblia. Não, mas eu quero ir para as nações. Você vai no descende, levanta o sapato e fala, eu vou para as nações. Mas tu nunca leu a tua Bíblia. Tu vai falar o que nas nações? Não, você tem que ler a tua Bíblia toda, sempre. Aí a gente ouve, não, é que eu tenho dificuldade de leitura. Eu não consigo. E aí a comunidade fala, abre a sua casa, para que tenha um grupo, para que pessoas sejam discipuladas. Não, abrir a minha casa vai dar muito trabalho, vão sujar aqui o sofá, vai ter gente. Começa um grupo lá na tua faculdade, de oração. Não, eu estou focado no meu estudo agora. E a gente está ouvindo só não. Você precisa fazer discípulos para Jesus. Não, eu não consigo. E é só não. Você precisa orar pelos enfermos? Não quero. Você precisa se envolver com a obra de Deus? Não. E não. Sabe o que você vai ouvir quando Jesus voltar? Não. Nós precisamos de uma preparação nesses dias. Nós precisamos lutar contra a frieza. Nós precisamos de um povo cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo não são pessoas que tremem e choram apenas. São pessoas que têm um coração totalmente rendido a Ele, incendiados, obedientes. Pessoas que estão desenvolvendo uma santidade radical, obediência radical. Amém? Terminei a introdução, vamos para a palavra. Então, nós vimos que o que está diante de nós é um tempo incrível, onde vai ter frieza, rebeldia, apostasia, iniquidade, mas também vai haver avivamento, uma igreja gloriosa, testemunho do Evangelho alcançando todas as nações e colheita de almas abundantes como nunca foi visto antes. E nós vimos também que Jesus está dizendo que os dias que estão diante de nós é como um casamento judaico, que tem 10 virgens, 5 tem óleo e 5 não tem. Mas o ambiente não salvou a todos, mas a sua postura diante do Senhor é o que salva. Aleluia. Amém? Então fica a pergunta, Fábio, como que a gente luta contra a frieza? Como que a gente luta contra esses dias maus? Então vamos para a palavra, que o Senhor nos ajude. Vamos abrir em Efésios 5. Aula com o tio Coelho, como ter óleo para o fim.
como ser cheio do Espírito Santo, como desenvolver uma vida piedosa diante do Senhor. Então vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Efésios 5, versículo 15. Está todo mundo junto aí? Tá. Deixa eu ver. Você é pentecostal, filho? Roda no manto? Qual que é o teu nome? Lucas, quando eu fizer esse silêncio constrangedor, tu dá um glória a Deus de vez em quando? Glória a Deus. Isso. Tá bom. Então, Lucas, você fica responsável pelo glória a Deus. Isso. Calma. Qual que é o teu nome? Você, qual que é o teu nome? Não, você, moça. Como? Grace. Grace, você faz um favor. Quando eu fizer esse silêncio constrangedor, ele vai falar o que mesmo? E você dá um aleluia? Isso, amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui, você. Qual que é o teu nome? É você mesmo? Maria Eduarda. Quando fizer esse silêncio constrangedor, tu grita, manto. Tá bom? Então, vamos treinar. Aqui. Glória a Deus! Aleluia! Boa. Então, melhor. Então a gente está combinado. Quando eu fizer esse silêncio constrangedor, você já sabe o que fazer. E você dá cotovelada nele para ele acordar, tá bom? Para ele ficar esperto. Então vamos lá. Como que faz para vencermos a frieza? Como que faz para vencer a loucura desse mundo? Efésios 5, versículo 15. Diz assim: Paulo, o apóstolo: tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não sejam o quê? Opa! Paulo está falando de quê? De que Paulo está falando? Lá das 5 virgens, que tem falta de habilidade cognitiva, que é um bando de imbecil, que está num ambiente, foi convidado para a festa, mas não tem óleo, não está preparado. Então o que Paulo está dizendo? Vamos ler de novo? Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Não sejam insensatos. Se fosse a super nova versão, seria: não tenham falta de habilidade cognitiva, mas sejam sábios. Paulo vai ensinar como que faz para ter óleo. Bom. Glória a Deus. Agora ferrou. Agora nós criamos uns monstros aqui. Vamos lá. Então olha só, não tenham cuidado com a sua maneira de viver, não sejam insensatos, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outras versões diz: remindo o tempo, porque os dias são... Então o que Paulo está dizendo? Os dias são bons? Esse será o melhor ano da sua vida. Não vai ser o melhor ano da sua vida. Esse não vai ser o melhor ano, vai ter que ser forte. Os dias são... Para com esse negócio de vai dar tudo certo. Tudo vai melhorar. Não. Vai piorar. Mas vai ter um grande avivamento caindo sobre a igreja. Vão se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo nos dias maus. E vão ser luz nos dias maus. Quem está entendendo? Uma coisa não anula a outra. Luz. Você vai ser luz nos dias maus. Você vai ser luz em meias trevas. Você vai ser luz em meia frieza, apostasia, iniquidade. Os dias são maus. Meu lindo, os dias são maus. Versículo 17.
Portanto, aí Paulo vai voltar nessa história, ele está focado. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como que faz para ser sábio em dias maus? Compreenda a vontade do Senhor. Olha para alguém e diga assim: você precisa compreender a vontade do Senhor. Tá, mas aí, Paulo, como é que faz para compreender a vontade do Senhor em dias maus? Como é que faz isso, Paulo? E aí ele diz: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. É assim que nós vamos vencer os dias maus. Uma igreja gloriosa no poder do Espírito, enchendo a terra com o evangelho do reino. Pô. Tá, mas Paulo, como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Porque eu tenho um problema com pregador. Eu era adolescente, eu ia nas conferências, o pregador falava assim: você vai ressuscitar os mortos. Aí todo mundo: você vai curar os enfermos. Eu: você vai transformar as nações. Eu: você vai. Eu: caramba, mas como é que eu... Aí tinha hora na pregação que eu falei assim: pera. Vamos dar uma pausa aqui. Mas como é que faz isso tudo aí, moço? Porque o cara falava que a gente ia fazer um monte de coisa, mas ninguém explicava nada. Tá, mas como é que faz? Qual que é o processo? Que tipo de postura? Que tipo de vida? Paulo não, Paulo é um rabino, ele é um mestre. Ele está dizendo o que tem que fazer, ele está ensinando como. Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo, Paulo? Versículo 19. Falando entre vós, ou falando uns aos outros, repita comigo: uns aos outros. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Repita comigo: uns aos outros. Atenção em mim, essa é a hora de anotar. Paulo vai ensinar 3 princípios que levam um povo, uma comunidade a ser cheio do Espírito Santo. E a gente vai falar sobre esses 3 princípios aqui. Paulo está ensinando como faz para ser cheio do Espírito Santo. Que tipo de postura? Porque ele começa, essa porção diz, no versículo 15 ele diz: cuidado com a sua maneira de viver. Não seja insensato, mas seja sábio. Como? Compreendendo a vontade de Deus. Como? Sendo cheio do Espírito Santo. Como faz para ser cheio do Espírito Santo? E agora ele vai ensinar. E a chave para ser cheio do Espírito Santo é uns aos outros. Repita comigo: uns aos outros. Então, se você está anotando aí, anota: uns aos outros. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não tiver. Então, querido, o primeiro princípio, e nós vamos falar dos princípios de trás para frente. Primeiro princípio: ninguém vai ser cheio do Espírito Santo sem se submeter à comunhão do corpo de Cristo. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não se sujeitar à comunhão da igreja. Versículo 21, vamos ler de trás para frente. Como faz para ser cheio do Espírito Santo? O que está escrito ali? Versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Ah, mas Fábio, eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja não. Eu congrego online. Gente, congregar online é igual assistir MasterChef. Aleluia, quem pegou a referência? Não, eu congrego online. É igual assistir MasterChef. Você está vendo a comida ali, mas você não se alimenta. E nada daquilo que você está vendo te sustenta de verdade.
Mas, Fábio, você é contra o online? Pô, eu congrego na família de Ziscope. Só falta ter câmera no banheiro da igreja. Nós cremos que o online é uma ferramenta para levar o evangelho, a mensagem. Amém? Quem está comigo? Amém. E a gente tem que usar as ferramentas mesmo. É podcast, é YouTube, é Instagram, é Telegram. Nem sei mais o que tem. É TikTok, que faz um negócio assim. Usa as ferramentas para que o evangelho seja pregado. Mas a comunhão é uns aos outros. Não existe comunhão virtual. Comunhão é relacionamento pessoal. Não, mas Fábio, mas você não entende. É porque eu sofri na igreja. Você sofreu na igreja? Eu sou pastor. Quem acha que sofreu mais? Eu sou missionário há mais de 20 anos. Sério que quer falar de sofrimento com a igreja comigo? Não, mas eu me decepcionei, lá tem muito problema. Lógico que tem gente. Igreja, querido, tem gente. E onde tem gente, tem treta. Lugar que tem gente é treta. Na tua casa tem treta? Tem. Lá na tua faculdade, na tua escola tem treta? Opa, na tua rua? Nos teus parentes? E no grupo do WhatsApp da família? Opa, mas por que tem treta? Tem gente. E a igreja? Eu estava pregando ontem, e eu estava falando sobre Noé, e eu falei, mas a igreja tem problema, mas a igreja tem confusão, mas a igreja tem fofoca, mas tem traição. Eu prefiro amar Jesus da minha casa. Gente, a igreja é igual a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho lá dentro, pô. Tem jumento, tem anta, tem burro, tem galinha, tem, sei lá, tem até viado lá, tem tudo. Tem um monte de bicho, tinha um monte de bicho lá. Todo tipo de bicho. Tatu, cavalo, égua. Gente, imagina, Noé ficou com a sua família 1 ano dentro da arca. Quanto tempo? Foi divertido ficar na arca? Não. O que tinha lá dentro? Bicho, fedia. 1 ano dentro da arca, fedendo com bicho. Foi legal? Não. O que tinha do lado de fora da arca? Morte. Aleluia. O que tinha dentro da arca? Bicho, caos, desconforto. O que tinha fora da arca? Querido, mas na igreja tem muito problema. Sério? Mas o que tem fora? Morte. Então, querido, vamos viver essa comunhão com esse monte de bichinho divertido aqui, ó. Pessoas estranhas, incapazes, pecadoras, que foram alcançadas pelo Senhor, de várias, sem estrutura familiar, com problema emocional, a galera aí do Venvans aí, do Rivotril. Tem a caravana do Rivotril aí, sim ou não? Pessoas com história de vida, problema, e a gente estamos aqui, ó. Um suportando ao outro, um servindo ao outro, um sofrendo a dor do outro. Um vivendo as marcas da igreja. É nesse lugar que nós somos cheios do Espírito Santo. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não fizer parte da comunhão dos santos. Porque é nesse lugar que ele derrama o seu Espírito. Ele diz, falando entre vós, sujeitando-vos uns aos... mas eu venho. Eu vou na célula. Mas você abre a sua vida? Não. Você compartilha seus medos, seus pecados, suas dificuldades? Não. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, querido. Você é um desigrejado que participa de célula. Você é um desigrejado que vem no culto. Você não tem óleo. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo, se não sujeitar uns aos outros. E o que é sujeitar uns aos outros?
eu abro a minha vida para que o outro irmão ministre, me corrige, me exorte. Quem está entendendo? Mas eu também estou disposto a servir o irmão. Porque tem dois tipos de desigrejado. O que fala, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E tem o outro tipo de desigrejado que fala, não quero me meter na vida de ninguém, porque eu não quero problema. Os dois vão para o inferno. Querido, nós estamos nessa treta aqui chamada igreja. E não tem opção. Ou vocês se sujeitam uns aos outros, ou vocês se sujeitam uns aos outros. O que significa? Que vão meter o dedo na sua vida, que vão falar na sua vida, que vão te exortar, que vão te corrigir, que vão falar. E você também vai ter que falar na vida dos outros. Não tem essa de, não, eu vi o irmão pecar ali, vou fingir que não vê. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso. Nós somos família de Deus. E é nesse lugar que o Espírito é derramado. Quem quer avivamento mesmo aqui, de verdade? O avivamento vai ser derramado sobre um odre. O vinho novo vai ser derramado sobre um odre. E o odre é a igreja, pô. Não é conferência. Não é conferência. Não é escola. Não é base missionária, querido. É a igreja local. O avivamento aconteceu no culto em Jerusalém. O avivamento aconteceu no culto em Antioquia. O avivamento aconteceu no culto em Éfeso. Quem está entendendo? Aleluia. Voltei a gritar. Vamos me acalmar de novo. Bota para nós aí, Salmo 133, versículo 1, por favor. Então, Paulo está ensinando como faz para estar cheio do Espírito Santo. Sujeitai-vos uns aos outros. Olha o que o salmista fala em Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos têm comunhão. E o que é comunhão, Fábio? Comunhão não é comer junto. Esquece essa ideia. Ah, vamos ter um tempo de comunhão. Vamos comer. Você pode comer e não ter comunhão. Porque comunhão é quando o Cristo que está em mim alimenta o meu irmão. E o Cristo que está no meu irmão me alimenta. Porque você pode ter um almoço incrível com uma conversa superficial e você não teve comunhão nenhuma. Você só falou nada com nada. E aí falei, como é que está tudo? Está tudo bem. E você? Tudo bem. Sabe quando, às vezes as pessoas me perguntam, gente, eu sou missionário. Às vezes as pessoas perguntam, e aí Fábio, está tudo bem? A resposta sempre é não. Porque tudo e bem são palavras muito fortes. Como é que um missionário pode dizer, está tudo bem? Lógico que não está tudo bem. Quando que você vai ter coragem de falar, não está tudo bem? Quando você vai ter coragem de abrir suas fraquezas, os seus medos, as suas limitações? E parar de fazer um teatro na igreja. Mas vamos voltar. Calma. Era para tu ter feito agora. Mas o teu manto está muito baixinho. Quero um manto mais alto. Calma, o gritinho também não foi exagero. Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem comunhão, união. Agora, é como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas das suas vestes. Vem comigo aqui. Olha o que o salmista está falando. Que quando os irmãos vivem em comunhão, é como quando o sumo sacerdote Arão é ungido. Opa! Ele está falando do sumo sacerdote Arão. E ele diz, é como o óleo que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e escorre pelo seu corpo. É sério isso aqui. Ele está falando que o ambiente de comunhão, de comunidade, é o lugar onde a unção do Espírito é derramada. Agora eu vou fazer uma pergunta técnica agora que é escatológica e é teológica. Vamos ver o que é bom de Bíblia aí. Quem era sumo sacerdote no tempo de Arão? Vocês precisam me ajudar, eu vou passar mal. Quem era sumo sacerdote no tempo do sumo sacerdote Arão?
Arão, obrigado. Ele está falando que o momento da unção do sumo sacerdote é equivalente a quando a gente se reúne aqui para ter comunhão. É o momento que o Espírito é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. Agora a pergunta: quem é o sumo sacerdote dessa aliança? Fala, gente, quem é o sumo sacerdote dessa aliança? Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Que quando nós nos sujeitamos uns aos outros, e quando nós vivemos comunhão, é como o óleo que é derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Cristo, e esse óleo escorre pelo seu corpo. Terra, manto. Terra, dá um terra aí, moça. Isso. Calma. Tá, ó, moço, esse gritinho foi estranho, mas vamos lá. Tu não usa camisa cropped não, né? Vamos só falar sobre isso. Gente, vamos só estabelecer uma regra. Homem não usa camisa cropped. Amém? Glória a Deus. E outra coisa, esse aqui é o máximo de apertado que a calça pode ter de um homem. Glória a Deus. Ó, aqui ó. Os irmãos estão olhando pro irmão ali. É tu? Não. Gente, isso aqui é uma palavra séria. Vocês estão bagunçando a minha palavra. Eu estou profetizando. Vamos voltar aqui para Salmo 133, 1. Vamos ler de novo. Vamos, gente. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em... É como o óleo precioso que é derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. No lugar da comunidade, no lugar da comunhão, o Senhor ordena a sua shalom, o Senhor ordena a sua bênção, o Senhor ordena a sua vida. O lugar da comunhão é lugar de vida, é lugar de prosperidade divina, é lugar de favor divino. O lugar da comunhão é o lugar onde o Espírito lidera o corpo de Cristo. Terra. Então vamos voltar para Efésios 5. Paulo aqui está falando sobre 3 princípios e ele está ensinando como faz para ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 21. Primeiro princípio, Efésios 5, 21. Bota aí para nós aí na tela. Vamos repetir. Sujeitai-vos mais uma vez. No temor de Cristo. Amém? Então, primeiro princípio. Segundo princípio, vamos voltar ao versículo. Versículo 20. Bota aí para nós. O 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você que está anotando aí, princípio 1, sujeitai-vos uns aos outros, comunhão com o corpo. Número 2, ser grato ao Senhor em todo o tempo. E aqui a gente entramos em veredas tensas. Mas Fábio, ser grato por todas as coisas ao Pai, quer dizer então que roubaram o meu carro. Senhor, eu te agradeço, porque o desgraçado do ladrão roubou meu carro. Graças te dou, Senhor, pelo ladrão que roubou meu carro. É disso que Paulo está falando? Não. Aí você descobre que está com câncer. Aí você fala: graças te dou pelo esse câncer, Senhor. Bendito seja o câncer que tu me deste. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é ser grato pelas coisas ruins que acontecem.
Não. O que Paulo está dizendo é sermos gratos a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele faz por nós, até nos piores momentos. Sabe o que é ser grato? É ser satisfeito em Deus nos dias maus. Ser grato é não murmurar. Sabe por quê? Porque Paulo, como é que ele começa essa porção? Os dias são maus, mas aprenda a ser grato. Quantos querem aprender a ser satisfeitos em Deus? Por exemplo, uma vez eu sofri um crime digital, e aí, para resumir a história, eu descobri que roubaram 50 mil reais das minhas contas, só que os 50 mil reais das contas que roubaram, não eram os 50 mil reais que estavam nas contas, era o cheque especial que podia tirar, ou seja, essas contas ficaram todas negativas. 50 mil reais. As contas tudo negativo. Olha que bênção. E aí o que você faz nesse momento? Você começa a murmurar. Você começa a amaldiçoar Deus. Você faz isso? Não. Você começa a ser grato. E como você é grato nessa hora? Simples. Graças te dou, Senhor, porque mesmo diante dessa dificuldade, você é meu Pai, você me ama e você vai me sustentar nesse tempo difícil, porque você nunca me deixa sozinho, e eu confio na sua bondade, eu confio que a sua mão poderosa está me sustentando. Você nunca vai me deixar sozinho. Quem está entendendo? Essa semana, o meu pastor e o meu mentor foi sepultado. Nós fomos para o enterro. Eu nunca vi tanto pastor por metro quadrado num enterro. Nós fomos no sepultamento e ele estava lá no caixão. E sabe, e nós fomos gratos. Porque embora ele lutou 3 anos com câncer e morreu, nós fomos gratos, sabe por quê? Porque naquele dia, no dia do Senhor, quando a trombeta tocar, Ele vai levantar dos mortos. Porque embora nós possamos morrer nessa era, mas isso não é o fim. A nossa esperança está na era que está vindo. Porque Jesus está voltando e os mortos vão ressuscitar. Todos aqueles que morreram com óleo vão ressuscitar no dia do Senhor. Graças te damos, Senhor. Porque nós podemos morrer, sim. Nós podemos ficar doentes e a gente morrer. Isso pode acontecer. Mas isso não é o fim. Porque a minha esperança não está na medicina e nem nos dons dos irmãos. A minha esperança está no meu Senhor. Porque mesmo que o Senhor quiser me levar, eu sou grato porque isso não é o fim. Talvez você está naquela fase que os boletos rugem. E sim, os boletos rugem. Os boletos são principados que rugem ao seu derredor. Boletos devoradores. Talvez você está na fase, você está começando a ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, fazer faculdade, fazer estágio, e aí você tem que contar o dinheiro para almoçar. Aleluia, quem conta o dinheiro para almoçar? Essa não é a hora de murmurar, essa é a hora de ser grato. Graças te dou, Senhor, porque você é meu Pai. E mesmo nesse momento difícil, você continua me sustentando. Talvez você está passando por algum problema emocional, alguma enfermidade psicossomática, momento de crise, momento de depressão. Esse é o momento de você agradecer, dizendo: obrigado, Jesus, porque você é meu noivo. E eu sei que o seu amor é suficiente para mim. Mesmo se você foi ferido, talvez por seu pai, o seu pai te abandonou, não é o momento de murmurar, é ser grato. Deus, eu te agradeço, porque mesmo que meu pai me abandonou, meu pai me feriu, meu pai me amaldiçoou, talvez
teu pai abusou de você de alguma forma. Seja grato, porque Deus é seu pai, e o Pai das luzes não te abandona, e o amor do pai pode cobrir as feridas que o teu pai biológico deixou. Ser grato é ser satisfeito em Deus, mesmo nos dias difíceis. Porque Jesus disse: vocês vão ter dias difíceis. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele enganou alguém? Sim ou não, gente? Vai ser tudo perfeito o tempo todo? Ele disse que não ia ter problema. Ele disse que não ia ter crise. Não. Mas o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada. Eu sou satisfeito em Deus, porque eu só estou na presença de Jesus. Eu não tenho falta de nada. E aí o Salmo diz: se eu estou diante das águas tranquilas, Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. E se eu estou andando no vale da morte, Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. E se eu estou na mesa dos meus inimigos, Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque o seu óleo é derramado sobre a minha cabeça, e meu cálice transborda. Para de murmurar, para de reclamar. Você nem começou, tem um monte de gente que nem começou a vida ainda, tem nem 25 anos que tem. Minha vida é muito difícil. Nem começou a vida ainda, fala que a minha vida é muito difícil. Gente, a vida de todo mundo aqui é difícil, pô. Nós estamos vivendo em Cristo, no sistema desse mundo. Isso é loucura. Mas graças te dou, Senhor, porque o teu Espírito é o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, e a tua graça me sustenta. Eu sou indigno, eu não mereço, na verdade eu mereço o inferno, porque eu pequei, e o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, porque o Espírito da graça me arrancou de um império. Eu era escravo de um império de morte, e Ele me arrancou e me transportou para um reino de amor, e agora eu faço parte de um reino de sacerdotes. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado, a sua palavra me lavou, Ele me redimiu, Ele me justificou, eu estou em Cristo, eu estou vivo, o seu Espírito selou a minha vida. Nós precisamos ser gratos. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos salvou mesmo quando merecíamos a ira. Jesus subiu na cruz e se tornou maldição em nosso lugar. E Ele absorveu a ira de Deus e derramou seu sangue para nos arrancar da escravidão da morte, da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Se isso não é motivo para você ser grato, eu não sei o que é. Nós precisamos ser gratos por quem Ele é, por aquilo que Ele faz. E não... Louvor, gente, não tem a ver com situação. O louvor tem a ver com a dignidade de Deus. Mas eu briguei com a minha mulher, hoje eu não vou louvar não, porque eu estou mal. Não, mas não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele é digno. Se você está bem, Ele é digno. Se você está mal, Ele é digno. Então você louva a si mesmo. Não, mas é que eu tenho que pagar um boleto amanhã, eu estou preocupado. E aí eu não sei o que fazer. Eu não estou bem aqui para cultuar hoje não. Não, querido, você não cultua quando você está bem não. Nós cultuamos porque Ele é digno. E nós estamos aqui para olhar para Jesus e responder diante da sua presença. E sermos satisfeitos nele, mesmo diante do caos, mesmo diante dos problemas. Ele é o bom pastor. Ele nos salvou. Nós precisamos aprender a ser satisfeito nele. Sabe o que eu aprendi? Isso é eu. Você não precisa ser assim não. Só eu. Diz o coelho e não o Senhor. Eu desisti de ter sonhos.
Eu não tenho sonhos, não tenho metas. Até porque eu também já estou velho. Eu só quero ser satisfeito nele. Então eu não tenho metas para me realizar. O fato de eu estar na sua presença todos os dias, eu já estou realizado. Agora, se ele quiser fazer o que ele quiser, eu estou dentro. Se ele quiser me dar um carro novo, eu estou bem. Se ele quiser me dar uma casa própria, eu estou bem, eu não tenho casa própria. E eu estou bem, eu estou tranquilo. Se ele quiser me levar para a Disney, beleza. Se ele quiser me levar para Maldivas, eu vou também. Glória a Deus. Amém? Mas se ele não me der nada, e eu nunca for para Maldivas, eu vou continuar sendo satisfeito, porque ele é meu Salvador. O seu amor é suficiente. Quantos são gratos aqui? Quantos são gratos? Amém. Quantos são gratos pela obra do sangue de Jesus? Quantos sabem que você merece o inferno? Quantos sabem que você não merece a salvação? Você não merece o amor de Deus. Quem sabe aqui que não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu? Jesus disse, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é digno de tudo. Nós não somos dignos de nada. Nós precisamos ser gratos e satisfeitos. Amém? Amém. E para terminar... Não, mas quando alguém está pregando e diz que vai terminar, isso não significa nada. Então, para terminar, vamos recapitular o que Paulo disse, 3 princípios de como ser cheio do Espírito Santo. Então, princípio 1, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros. Princípio 2. Sejam gratos em todo tempo. Esse está no versículo 20. E agora, vamos voltar para o 19. Princípio 3, e aqui eu termino. E ele diz, no versículo anterior ele fala, não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, ou seja, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então o último princípio preste atenção em mim. Quando nós, a família da fé, nos reunimos para olhar para Jesus e responder diante da sua presença, nós abrimos espaço para o derramamento e para o batismo coletivo do Espírito Santo. O que eles estavam fazendo lá em Atos 2 quando o Espírito caiu? Quem lembra? O que eles estavam fazendo? Reunidos fazendo o quê? Atos diz, e eles estavam unânimes em oração. Eles estavam ministrando ao Senhor. Eles estavam adorando o Senhor. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam juntos diante dEle, clamando por Ele, lembrando o Senhor das suas promessas. E aí, de repente, o Espírito caiu. Em Efésios 4, o que eles estavam fazendo? Perdão. Em Atos 4, o que eles estavam fazendo quando o Espírito caiu de novo? Eles estavam orando, ministrando, juntos. Eles se reuniram num lugar e olharam para Ele. E o Espírito caiu sobre eles. Atos 13, quando o Espírito cai em Antioquia, o que estava acontecendo? Diz que em Antioquia havia profetas e mestres, e eles estavam juntos ministrando ao Senhor. E de repente, o Espírito veio sobre eles e falou, separa Barnabé e Paulo. Deixa eu dizer uma coisa aqui bem séria. A gente está vivendo um tempo de muita
fala sobre missões, o que é bom. Acabou de acontecer o Descende, 5 estádios, todo mundo levantando o sapato, uma geração falando, conta comigo, Senhor, nós vamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que Paulo estava fazendo quando foi enviado para as nações? Ele estava no culto da igreja, adorando a Jesus com seus irmãos. E aí o Espírito veio. Sabe o que Pedro estava fazendo quando ele levantou para pregar o Evangelho em Atos 2 e 3 mil pessoas se converteram? Eles estavam numa reunião de oração e adoração. 120 pessoas. O Espírito Santo veio. As pessoas vão ser enviadas. É desse ambiente aqui, ó. A igreja é a missão de Deus em movimento na terra. Ninguém vai ser enviado se não for por meio da igreja. Esse é um ambiente para que o poder do Espírito possa ferir pessoas. Quando nós estamos nos reunimos com um só coração. Repita comigo, um só coração. Pergunta, por que você acha que a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2? Sabe por quê? Porque todos estavam reunidos com um. Todos estavam olhando para ele e respondendo diante dele. Cantando, adorando, louvando, cânticos espirituais. Paulo está dizendo que quando a gente se reúne para olhar para ele e responder segundo a sua dignidade, é nesse lugar que ele derrama o seu Espírito Santo. É nesse lugar que ele ordena a sua bênção. É nesse lugar que ele ordena a sua vida. E aqui, para terminar, eu quero trazer algumas orientações. Diante do trono de Deus, existem criaturas, seres viventes, anciãos, anjos. Eles têm instrumentos, eles têm muitos olhos, eles têm coroas. Mas tem uma coisa diante do trono que é interessante. A não ser em Apocalipse 8, que é o momento que faz 30 minutos de silêncio no céu. Sempre quando você olha o trono, você vai ver o seguinte: não tem ninguém de boca fechada diante do trono. Não tem ninguém de braço cruzado. Não tem ninguém parado. Diz que os 4 seres, eles se movem ao redor da presença. Os anciãos se prostram. Os anjos declaram. As criaturas cantam. Todos eles só têm olhos para um lugar: o fogo da presença de Deus. Mas eles contemplam a presença, mas não de forma inerte. Não uma contemplação inerte, passiva. É uma contemplação reativa. Eles contemplam e respondem. Por quê? Porque Ele é digno. E eles falam daquilo que estão vendo. E o que eles falam? Santo, Santo, Santo. Digno de receber o livro. Aquele que está sentado no trono e a cordeiro. Seja o louvor, a glória, a soberania, a dignidade, o poder. Todos eles estão olhando para Ele. E eles são incendiados pelo fogo da presença que eles contemplam. Por isso eles respondem. É nesse lugar que a frieza vai embora. Quando nós nos reunimos para olhar para aquele que é fogo consumidor. Tudo que está ao redor do trono pega fogo. Já parou para pensar nisso? Deus é fogo. Aleluia. Ezequiel diz que o trono está pegando fogo. Ezequiel diz que os 4 seres viventes são como carvão pegando fogo. Daniel diz que o rio de água viva é um rio de fogo. Hebreus fala que os anjos são como labareda de fogo. João em Apocalipse diz que tem 7 chamas queimando diante do trono. Os olhos do filho estão queimando, ou seja, tudo que está diante dele queima. Por quê? Porque tudo que está diante dele é afetado pela sua realidade. Se Deus é fogo, tudo que está olhando para ele também se torna aceso. O Senhor quer destruir a frieza da vida de pessoas aqui
nessa manhã, isso não é uma experiência, isso é uma palavra, isso é uma convocação do Espírito para uma vida diante dEle. Não é um momento, não é um apelo que você vem aqui na frente, é tocado e tudo muda. Não, eu estou falando de uma vida. Você ser objetivo, disciplinado. Eu vou desenvolver a minha devoção pessoal, eu vou orar na minha casa, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou jejuar. E eu vou ser intencional na vida comunitária. É isso que vai te dar óleo. É isso que vai te preparar para o dia do Senhor. É isso que vai te fazer vencer a frieza nesses dias. Quem está entendendo? Então, se tem alguém aqui que entrou aqui, você está passando por algum nível de crise de fé. Se você está longe de Jesus, se você está longe da comunhão, se você está desigrejado, se você está vivendo uma vida dupla de pecado e você não abre a sua vida. Se tem alguém aqui que não tem certeza da salvação, se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, se tem alguém aqui que sabe que está vivendo um tempo de esfriamento, nós queremos orar por você. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Se você está passando por algum nível de crise de fé, se você sabe que você precisa resgatar o primeiro amor, se você está longe da comunhão, se você está longe da presença, nós queremos pedir uma intervenção soberana do poder do Espírito Santo, ferindo pessoas aqui. O que eu quero pedir agora é que nenhum obreiro vai botar a mão em ninguém. Os irmãos estão aqui com os panos, tudo bem, mas a gente não vai impor a mão sobre ninguém agora. Nós vamos pedir um toque soberano do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você é o líder dessa reunião, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito de temor, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito de Cristo, vem e atrai os nossos olhos para Jesus, aquele que foi transpassado. Enche essa sala com o brilho da face de Cristo, Espírito Santo. Você que está aí, sentado, aí atrás, queria que você ficasse de pé agora. Vamos levantar nossas mãos em um sinal de rendição. Todos nós, ninguém aqui vai ficar de braço cruzado, ninguém aqui vai ficar aqui de boca fechada. Se você não quer participar desse momento, então sai. É melhor sair do que atrapalhar. Nós vamos entrar num ambiente unânime, unidos, com um só coração. Levanta as suas mãos agora. Feche os seus olhos e com os olhos do seu interior, olhe para Jesus agora. Apenas olhe para Ele, não fala nada ainda. Levante as suas mãos bem alto. Levantar as mãos fala de rendição. Eu me rendo diante da sua presença. Eu me rendo. Vamos apenas levantar as mãos diante dele. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. A voz do Senhor está pairando sobre essa sala. Ventos e fogo estão se movimentando agora para esse lugar. Esse lugar se torna santo. Esse lugar é uma terra santa nessa manhã, porque Ele está aqui. Nós nos rendemos diante da sua presença. Nós reconhecemos o seu amor. Você nos amou primeiro. E aquele que muito é perdoado, muito ama. Então eu queria que você agora com as mãos levantadas, abra sua boca agora e vamos encher essa sala de ações de graças e de louvor, porque Ele é digno. Vamos, abra sua boca agora. Vamos, é para abrir a boca, gente. Não é para murmurar, não.
Vamos encher esse lugar de ações de graça. Vamos, gente. Nós precisamos ser mais intensos. Nós somos muito intensos para pedir coisas, mas nós somos pouco intensos para agradecer. Nós somos gratos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus encarnado que olhou para o mundo caído. Você se esvaziou, se humilhou, desceu, encarnou, assumiu forma de escravo e obedeceu até a morte. Você subiu a cruz. Você foi esmagado por causa dos meus pecados na cruz. Por causa das suas feridas, eu sou sarado. Por causa das suas feridas, eu fui sarado. Santo é o teu nome, Jesus. Graças te damos. Você é digno de todo louvor, da honra, do amor. Santo é o teu nome. Nós levantamos o teu nome no lugar mais alto. Yeshua. Sharabai. Yeshua. Yeshua. Vamos agora. Começa a liberar um cântico novo agora. Vamos. Deixa sair um cântico dos seus lábios. Vamos, 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 vamos. Vamos encher esse lugar de som e movimento. A sala do trono está cheia de sons e movimento. Não tem ninguém parado na sala do trono. Digno. Vamos. Vamos. Sharai. Vamos. Mais Espírito Santo, mais fogo, mais glória. Senhor, salva-nos da frieza nesses dias. Vamos. Mais paixão, mais paixão, mais zelo, mais temor. Nós vamos cultivar óleo. Nós vamos vencer a frieza. Nós vamos vencer a frieza. O amor de muitos esfriará, mas não de todos. Acende o meu coração, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fogo, 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 fogo. Acende o fogo de paixão por Jesus em nós. Arranca as escamas dos olhos, Jesus. Remove o véu dos corações. Vamos. Fé em meu coração, uma vida de fé. Fé em meu coração. Ensina-nos, ensina-me a clamar até que
as vozes agora. Yeshua. Vamos. Senhor, a tua palavra diz que aonde o nome do Senhor foi invocado, ali haverá salvação. Aonde o nome do Senhor for invocado, ali é salvação. Nós invocamos o teu nome aqui nessa manhã, Senhor. Nós invocamos o teu nome, Yeshua. Nós pedimos, salva-nos, Senhor. Salva-nos da frieza dos últimos dias. Salva-nos do engano, salva-nos da cegueira. Salva-nos da letargia. Salva-nos da iniquidade. Salva-nos da imoralidade. Salva-nos da mentira. Salva-nos do divórcio. Salva-nos, Senhor, da idolatria. Salva-nos do amor ao dinheiro. Salva-nos de amar a nossa família mais que a você, Senhor. Salva-nos de amar a nossa carreira e nossa profissão mais do que você, Senhor. Nós pedimos, Senhor, olha para essa geração. Espírito de graça e súplicas, cai agora. Libera uma medida maior sobre eles. Espírito da graça, libera uma medida maior agora. Agora, libera uma chuva, como uma chuva de fogo. Vem e atrai os olhos dessa geração para aquele que foi transpassado. Gera em nós uma tristeza segundo Deus, que nos leva ao arrependimento. Espírito Santo, fere o nosso coração com ódio pelo pecado. Leva-nos a odiar o pecado em nós. Senhor Jesus, olha para essa geração, aviva a sua obra. Não nos deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Não nos deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você pode erguer suas mãos mais uma vez? E a gente gastar alguns minutos sendo gratos por aquilo que Deus está fazendo aqui nesse dia. Vamos, abra sua boca. Vamos continuar sendo gratos. Vamos terminar sendo gratos.